Olá pessoal, aqui é a Ana Flávia, professora de Ciências e Biologia, e nesse vídeo eu vou fazer a explicação sobre o reino protista, que é o tema da semana 3 do PET volume 6. Antes da gente começar de fato, vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like, assim você me ajuda a divulgar mais o canal. Então, para a gente começar, vamos falar sobre as características gerais das algas. Então, as algas elas podem ser unicelulares, ou seja, possuírem uma única célula, podendo ser microscópicas, né? Então, eu vou precisar de um equipamento chamado microscópio para eu conseguir aumentar e visualizar essa alga que possui uma única célula. Ou as algas também que são multicelulares, que são chamadas de macroscópicas, ou seja, eu não preciso de um equipamento para poder enxergá-la. Então, a gente conhece essas algas que são multicelulares como as algas marinhas, né? Que vão estar aí no fundo dos oceanos ou nos rios, né? Pessoal, as algas elas vão habitar o ambiente aquático, seja ele de água doce ou de água salgada. Os seres que são autotróficos, eles são seres que são fotossintetizantes, ou seja, eles vão produzir o seu próprio alimento a partir do processo de fotossíntese. As algas unicelulares, elas são super importantes, pois elas vão fazer parte do fitoplâncton, iniciando a cadeia alimentar, iniciando as teias alimentares, pois elas são produtoras de alimento, né? Produtoras de energia. Então, a energia vai começar a circular a partir das algas fotossintetizantes. Então, vamos lá. O corpo das algas pluricelulares, eles são formados de talos, né? De lâminas, de filamentos, que a gente conhece como talos, fazendo as algas serem diferentes das plantas, né? As plantas vão ter órgãos, tecidos verdadeiros. Então, vai ter folha, fruto, semente, caule e outros órgãos da planta. Então, esse não é o caso das algas, por isso que elas estão nesse grupo, nesse reino chamado de reino protista. Quanto à reprodução, as algas podem ser assexuada ou sexuada. As algas são divididas em 6 grupos. Então, a gente tem o grupo das algas que são verdes, chamadas de clorófitas, as algas partas, chamadas de faeófitas, as vermelhas, que a gente chama de rodófitas, as crisófitas, são conhecidas como algas douradas ou diatomáceas. Atenção para diatomáceas, que são super importantes para a gente. Elas conseguem produzir uma quantidade de oxigênio absurda, que é super importante para a gente no dia a dia conseguir oxigênio. A gente vai ter também as algas chamadas de cor de fogo, ou os dinoflagelados, chamadas de pirrófitas, e nosso último grupo é sobre as algas verdes, sem paredes celulares, chamadas de euglenófitas. Agora falando sobre as características gerais dos protozoários. Então, pessoal, os protozoários, eles são organismos que são unicelulares, ou seja, possuem uma única célula, a gente não consegue enxergar sem o equipamento. Eles são heterotróficos, ou seja, eles não possuem seu próprio alimento, eles vão precisar se alimentar ou ingerir alguma partícula para obter energia. O seu hábito, eles habitam ambientes que podem ser aquáticos e principalmente em locais úmidos, né? Se não for um ambiente propriamente dito aquático, um lugar que seja úmido, que possua umidade. Eles podem viver de vida livre, viver livremente sozinhos, né? Ou eles podem viver associados aos organismos vivos, realizando relações que podem ser harmônicas, benéficas para ambos, ou desarmônicas. A gente conhece protozoários, mas em relação a essas relações que são desarmônicas, principalmente a relação de parasitismo. Então, por exemplo, um parasita, vamos falar da ameba, que é uma doença que ela causa amebíase, ou seja, ela parasita, né, de maneira desarmônica. A reprodução dos protozoários desse tipo é geralmente assexuada, pois são organismos muito simples. Agora falando sobre o grupo de protozoários. Os protozoários são divididos em grupos, em classes, justamente devido à forma de locomoção. Então, de acordo com a forma de locomoção desses protozoários, eles foram separados em 4 grupos. Então, o primeiro grupo é o dos ciliados, que eles vão se locomover por meio de numerosos cílios. Então, um exemplo, paramécio. O paramécio é essa primeira imagem aí, e esses pontinhos que aparecem em volta, esses risquinhos que aparecem em volta, são os cílios que vão promover a locomoção desse protozoário. O segundo é o Trypanosoma cruzi, segunda imagem. E ele vai se locomover a partir dos flagelos. Então, os protozoários que fazem parte dos grupos dos flagelados ou dos mastigóforos, eles possuem os flagelos que vão ajudar a movimentação no ambiente que é líquido, no meio líquido. Agora, falando
Falando dos protozoários chamados de sarcodinhos ou risópodes, eles vão se locomover a partir dos seus pseudópodes, né, que vem aí de origem, que significa pés falsos. Esse processo ele também vai ser utilizado para fazer a captura de alimento. E como ocorre isso? A membrana plasmática ela vai realizar algumas projeções, fazendo com que esse protozoário consiga se movimentar. Então, um exemplo muito típico é das amebas, tá? Então, aqui na primeira imagem, a gente mostra a ameba avistando, né, percebendo a presença aí da partícula que ela precisa se alimentar, e aí ela vai se mover em direção a ele até englobar essa partícula para se alimentar, tá? Então, é assim que são as projeções da membrana, como vocês estão vendo aí na imagem, que é chamado de pseudópodes. Falando agora sobre os esporozoários, eles não possuem estrutura de locomoção, ou seja, eles ficam parados, eles costumam ser parasitas presentes em animais. Exemplo, o plasmódio. Reprodução dos protozoários é geralmente assexuada por divisão binária. O que é aquela divisão binária? Vocês lembram? Então, a gente vai ter uma célula chamada de célula-mãe, que vai dividir o material genético, e após dividir o material genético, ou seja, quando a gente fala de divisão, né, a gente está falando de multiplicando. Então, ele vai multiplicar o material genético, tendo 2 idênticos, e depois vai separar a membrana plasmática, surgindo 2 indivíduos idênticos. Mas também a gente pode ter a conjugação. Então, a conjugação, ela vai ajudar a gente ter um pouquinho mais de variabilidade genética. Então, ocorre quando 2 indivíduos se aproximam e formam uma transferência de material genético entre eles. E as doenças causadas por protozoários? Então, as doenças causadas por protozoários são chamadas de protozooses, tá? Apesar de serem organismos de vida livre, na maioria dos casos protozoários, alguns são parasitas de animais e dos seres humanos. Então, exemplos desse, por exemplo, a amebíase é uma doença causada pela ameba, que é um protozoário. A doença de Chagas é causada pelo Trypanosoma cruzi. A doença de Chagas, ela causa o aumento do coração. A gente vai ter a malária, a leishmaniose, a toxoplasmose e diversos outros que são causados aí por protozoários, tá? Então, a malária é causada pelo plasmódio, a leishmaniose pela leishmania e assim por diante. Pessoal, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo a você. Se inscreva, deixe seu like e até semana que vem. Tchau, tchau!